de inquérito, você tem que dominar pelo menos o básico. E aproveitem que vocês estão com um delegado de polícia aqui para poder ajudar vocês nisso, beleza? Vamos trabalhar inquérito hoje. Não sei se vai dar para acabar hoje, se não der, a gente acaba na aula que vem. Sem pressa, bem tranquilo, beleza? Lembrando, vocês têm material escrito e vocês têm slides enviados para vocês. Qual que é a minha sugestão? Usem o material escrito. Por quê? Porque o material escrito é feito didaticamente para você acompanhar. Eu sou muito, quem me acompanha em redes sociais sabe, eu sou muito ligado aos PDFs, né? E, a meu ver, é a melhor fonte de estudo. A aula é importante, sim, para você dar um start, para você ver onde você vai caminhar ali na leitura do PDF. Mas agora, você precisa estudar com afinco o PDF, você precisa fazer uma leitura. E o PDF de você está perfeito. Ele está concatenado, ele está na sequência das aulas, ele está já com jurisprudência, enfim, está tudo o que vocês precisam lá, beleza? Minha sugestão, assistam a aula já fazendo algumas anotações ali no PDF, fazendo os grifos, fazendo os asteriscos, fazendo o que vocês acharem interessante ali para chamar atenção. Beleza, pessoal? Vamos lá então, sem mais delongas, inquérito policial. Vamos falar um pouquinho sobre o conceito de inquérito policial. Rafael, o que é inquérito policial? Primeiro, eu quero que vocês entendam, depois a gente vai falar do conceito, o conceito técnico, tá? Mas primeiro eu quero que vocês entendam de forma muito clara o seguinte. O inquérito policial é a primeira fase da persecução penal. Então, quando acontece um crime, em tese, a primeira coisa que vai acontecer, 90% dos casos, é um inquérito policial. Para quê? Para investigar aquele crime. As pessoas, principalmente os leigos, né, eles pensam já no processo. Ah, não, a gente vai direto para o processo, porque o cara tem que ser processado para ser preso. Não, ele tem que ser processado, mas antes disso vem o inquérito. Por quê? Para poder processar alguém, eu preciso ter elementos de prova contra aquela pessoa. Se eu não tiver elementos informativos de autoria, ou seja, quem é que cometeu o crime, e de materialidade, ou seja, que o crime aconteceu, eu não consigo ter processo. Então nós precisamos do inquérito policial para isso, tá? Aí, pessoal, tá para vocês um conceito dado por Renato Brasileiro, que é um dos autores que eu mais gosto em processo penal, sobre inquérito policial. O conceito que o Renato Brasileiro dá já resolve um monte de coisa, porque de dentro dele você extrai muita coisa. Então, presta atenção na leitura do conceito aqui comigo. O inquérito policial é o que, Rafael? É um procedimento, tá? Um procedimento. Por quê? Porque ele não é processo. Daqui a pouco a gente vai conversar sobre isso. Administrativo. Por que ele fala que é administrativo? Porque não é judicial, né? Em tese, digamos que o análogo, o contrário a administrativo é o judicial. Então, o procedimento do inquérito policial é administrativo. Inquisitorial, ou seja, não é acusatório, lá da primeira aula. E preparatório. Por que o inquérito é preparatório? Porque ele prepara o que vem depois. Ele prepara a ação penal, tá? Presidido por quem? Pela autoridade policial. Quem é a autoridade policial? O delegado de polícia. Com o objetivo de colher elementos de informação. Isso daqui é importantíssimo, pessoal. O inquérito, por mais que no popular a gente fale, o inquérito serve para colher prova. Na verdade, o correto tecnicamente é colher elementos de informação. Por quê? Porque prova, em tese, é aquilo que é construído diante do juiz, no contraditório. No inquérito não tem contraditório. Então, a gente costuma dizer, né? O inquérito serve para colher provas. Tá, tecnicamente é melhor você dizer, o inquérito serve para colher elementos de informação, tá certo? Vamos continuar. Elementos de informação quanto à autoria e à materialidade da infração penal, a fim de permitir que o titular da ação penal possa ingressar em juízo. Renato Brasileiro que disse isso, tá? Então, pessoal, vamos passar a análise de cada um desses pontos. Primeiro, a gente tem que saber o que o inquérito policial não é. Para eu saber o que ele é, eu preciso saber o que ele não é, né? A primeira coisa que a gente precisa, quando a gente vai determinar alguma coisa, o melhor passo é, o que isso daqui não é? Primeiro, o inquérito policial não é um processo, tá? Não é um processo. Não é um processo no sentido de não ser um processo judicial, por quê? Porque não tem juiz, não tem contraditório, não tem ampla defesa. A gente já falou sobre isso. Volta na aula 1 se for necessário.
Alguém está fazendo alguma pergunta? Seguimos então. Não há processo. Por quê? Porque não há juiz, não há magistrado, não há partes ainda no inquérito policial. Ele é só preparatório policial. E ele não é um processo também administrativo. Eu quero que você tenha muito cuidado com isso. Porque às vezes a questão, e eu já vi muita questão assim, ela vem para você e diz que o inquérito é um processo administrativo. Por que não é um processo administrativo e sim um procedimento administrativo? E por que isso faz tanta diferença? Porque é o seguinte, pessoal, processo administrativo tem decisão ao final. Por exemplo, o PAD, o processo administrativo disciplinar. Bom dia, Cleide. César, né? César e a Cleide. Bom dia. O procedimento administrativo disciplinar, o processo administrativo disciplinar, lá do direito administrativo que vocês estudam com o Moacir, e ele realmente tem decisão ao final, seja de absolvição, seja de condenação. Mas aqui, o nosso, não tem, pessoal. O inquérito policial tem decisão ao final? Não tem, rapaz. Não tem pena. Não acontece, em tese, nada com a pessoa no inquérito policial. A decisão, o que acontece no final, então, do inquérito, Rafael? Acontece um resumo das investigações. Então, o delegado, ao final do inquérito, ele pega tudo que ele colheu e ele coloca em forma de resumo. Para quê? Para que o Ministério Público possa entrar com ação penal. Então, Rafael, não tem decisão, não tem sanção, não tem pena no final do inquérito policial? Não. Por isso, ele não é um processo, tá? Então, tá aí para vocês em vermelho, para isso ficar bem claro. Um inquérito policial é um procedimento administrativo, tá? Justamente por ser um procedimento administrativo, a gente diz o seguinte: as nulidades que acontecem durante o inquérito, eles não vão atingir o processo. O processo é uma coisa, vem depois, e o inquérito está aqui antes. Então, as nulidades do inquérito não vão atingir o processo. Exemplo, o delegado perdeu o prazo para relatar. Nós vamos ver hoje que o delegado tem prazo para relatório, né, do inquérito, que é o quê? Acabar o inquérito. Qual é o prazo? 10 ou 30 dias, vamos ver isso daqui a pouco. Mas se o delegado perde esse prazo, Rafael, está errado? Tá. O delegado pode, inclusive, ser punido administrativamente por isso. Mas quer dizer que vai ter nulidade na ação penal porque ele perdeu o prazo? Não. Por quê? Aquilo que acontece de errado no inquérito, em regra, não vai atingir a ação penal. São coisas diferentes. Beleza, pessoal? Isso é o que a doutrina, isso é o que a jurisprudência diz. Tá certo? Em seguida, passo para vocês, volto aqui a algo que a gente já trabalhou, que é a diferença de elemento informativo para provas, tá? É essencial que vocês tenham um total controle disso aqui. Elemento informativo é diferente de prova. Elemento informativo é diferente de prova. Para eu entender isso, para você entender isso, você precisa primeiro entender o seguinte: para eu falar em provas, eu preciso de contraditório e ampla defesa. O que é contraditório e ampla defesa? É a possibilidade que as partes, tanto acusação quanto defesa, têm de, em cima daquela prova, produzir reprovas. Então, assim, por exemplo, quando é que eu digo que tem contraditório e ampla defesa em cima de uma prova documental? Quando, dentro do processo, o juiz analisa aquela prova documental, o MP e a defesa podem fazer perguntas em cima daquela prova documental, podem refutar aquela prova, podem não aceitar. Isso é contraditório. É a discussão, é a defesa, é o ataque em cima daquela prova. E isso só acontece no processo. Se isso só acontece no processo, nós não temos como regra provas durante o inquérito. Tem algum microfone aberto ainda? Não temos provas durante o inquérito. Nós temos elementos de informação. Elementos de informação, tá? Essa conclusão é tirada do artigo 155. Então, toma cuidado, tecnicamente existe diferença. Nesse quadro, tá para vocês aí a diferença entre os elementos informativos e as provas, tá? Basicamente, o elemento informativo ele vai ser colhido durante a investigação. Já a prova, ela vai ser colhida durante o processo. O elemento informativo não tem contraditório e ampla defesa. E a prova, ela tem sim contraditório e ampla defesa. E a finalidade de um e de outro é diferente, pessoal. Olha só que interessante. A finalidade da prova é auxiliar o juiz na sua convicção. Então a gente prova que algo aconteceu para que ao final o juiz possa condenar. A gente prova que algo não aconteceu para que ao final ele possa absolver.
os elementos de informação, eles como estão lá no começo, durante o inquérito, eles se servem para outra coisa. Eles servem para você pedir a decretação de prisões, por exemplo, prisões cautelares. Prisão cautelar é pena, Rafael? É decisão final? Não. É só para resguardar o processo. Então, às vezes o cara está ameaçando testemunha, às vezes o cara está ameaçando de fugir do país, então a gente vai e pede a prisão cautelar dele. E usa o que nesse momento? Elemento de informação. Nem prova eu tenho ainda. Nem prova eu tenho ainda, tá? E também os elementos de informação, eles auxiliam a formação da opinio delicti, ou seja, a opinião do Ministério Público. A opinião do Ministério Público para começar ou não uma ação penal. Tá certo? Beleza, pessoal? Vamos seguir, então, em inquérito policial e falar um pouco sobre as características do inquérito, tá? Características do inquérito. É muito importante que vocês conheçam essas características. Principalmente para quê? Para diferenciá-las. Quando a gente estuda as características do inquérito policial, o ponto base para você é conseguir diferenciar uma da outra. Por quê? Porque quando isso cai em prova, é desse jeito. É diferenciando uma característica da outra. A prova vem e no caput da questão, ela narra, por exemplo, a dispensabilidade, né? Que o inquérito é dispensável. E aí embaixo, e não dá nome, né? E aí embaixo nas alternativas, ela vem e coloca essa característica diz respeito a qual? E coloca a opção A, B, C e D. Coloca lá, por exemplo, que o inquérito é inquisitorial, que o inquérito é discricionário, e aí faz essa misturinha. Então, a gente precisa compreender as características do inquérito policial e é o que nós vamos fazer a partir desse momento, tá? Primeiro, procedimento sigiloso. O inquérito é um procedimento sigiloso. Para tudo que está fazendo, presta atenção aqui. O artigo 93, inciso 9 da Constituição, ele diz que o processo é público. E isso pode levar vocês à confusão. Por quê? Porque se você não se lembrar que inquérito é diferente de processo, você pode dizer que o inquérito também é público, porque lá na Constituição fala que o processo é público. Mas, pessoal, presta atenção, o inquérito não é processo, nós já falamos isso aqui hoje. O inquérito é um procedimento e que é sigiloso. Olha só o que diz o artigo 20 do Código de Processo Penal que você vai levar para a tua prova. A autoridade assegurará no inquérito o sigilo necessário à elucidação do fato ou exigido pelo interesse da sociedade. Tá certo? Então a autoridade assegura, na hora do inquérito, que ele seja sigiloso. Por isso, né, sempre tem um ou outro aluno que fala: pô, Rafael, você tem rede social, você mostra sua vida, por que você não mostra um pouco das operações? Você não mostra um pouco, né, do que acontece ali na delegacia, as oitivas, né? Pessoal, há sigilo sobre isso, há sigilo sobre isso. E muitas pessoas que esquecem isso acabam depois se esbarrando, né? Nós temos alguns exemplos de delegados no país que, por acabar desrespeitando o sigilo de inquéritos e de operações, acabam tendo problemas administrativos, às vezes até sendo expulsos da corporação. Por quê? O inquérito é um procedimento sigiloso. Rafael, esse sigilo, ele é contra todos? Né? Ninguém pode saber de nada? Não, peraí. É um sigilo controlado, né? Então, se você vier aqui embaixo, você vai ver que ele não é absoluto. Existem, claro, algumas exceções. Quem é que vai ter acesso ao inquérito? Primeiro, delegado, né? É meio óbvio. Por quê? Porque o delegado é quem faz o inquérito. O delegado é quem confecciona o inquérito, quem manda fazer tudo, quem acompanha tudo. Em segundo lugar, o juiz. O juiz vai exercer controle em cima de cada pedido. Então, o inquérito, sempre que for para a justiça, pediu prisão, pediu busca e apreensão, terminou o inquérito, sempre vai para o juiz. Então, não há que se falar em sigilo para o juiz. Também o MP. O MP, pessoal, é o destinatário do inquérito. O inquérito é feito para convencer o MP. Então, o MP vai sempre ter controle do inquérito. Toda vez que há pedidos do delegado e que o inquérito vai para a justiça, o MP opina. Então, o MP não fica aí sob essa cláusula do sigilo. E também, isso daqui é importantíssimo para vocês, isso aqui, o advogado, tá? Não há, pessoal, sigilo do inquérito para o advogado do réu, o advogado do investigado. Por quê? Porque isso é garantido pela OAB, isso é garantido pela Constituição, isso é garantido pela súmula vinculante 14, enfim, isso é garantido por um monte de normas.
Por quê? Direito de defesa. Por mais que você diga que no inquérito não tem ampla defesa como no processo, porque o processo tem mais limitações, o processo tem mais limitações, no inquérito a gente tem, sim, digamos, início de defesa. O que é esse início de defesa? É a possibilidade do réu, do investigado, ele já ter noção do que está acontecendo contra ele, ter um advogado acompanhando e, por conta disso, poder ou não contra-argumentar aquelas informações. Então, presta atenção. O inquérito, ele é um procedimento sem contraditório e ampla defesa? É. Mas o réu já pode participar, o investigado já pode participar de alguma forma? Pode. Por isso é garantida a participação do advogado. Vocês, quando forem advogados, vocês vão ter que saber disso. Vocês vão ter que saber que, ao exercer a função de vocês, é direito ter acesso aos autos do inquérito. Tá certo? Muito cuidado com isso. Inclusive, anota aí num canto de página alguma coisa para não esquecer. Está no material de vocês, né? Mas eu não sei, nem todo mundo vai para o material depois, embora seja a minha indicação fortíssima. Mas essa súmula aqui, ó, súmula vinculante 14. Não tem como eu ficar lendo lei com vocês aqui, mas leiam vocês em casa, é muito importante. Súmula vinculante 14, tá certo? Vamos passar então para a próxima característica do inquérito, que é um procedimento escrito, tá? Pessoal, por que a gente fala que o inquérito é um procedimento escrito? Porque assim, de certa forma ainda é, na maioria dos casos, né? Por mais que a tecnologia tenha avançado, infelizmente, na polícia as coisas demoram um pouquinho mais para avançar tecnologicamente falando. Então, se for na Polícia Civil, por exemplo, o inquérito é todo escrito ainda. Mas se for na Polícia Federal, você já tem vários depoimentos que nem vão para o papel mais. Você tem vários depoimentos que são tomados só pela oitiva de câmera, só pela gravação, só pela imagem e som. Então, assim, presta atenção. O nosso Código de Processo Penal é de quando? Nosso Código de Processo Penal ele é o Decreto-Lei 3641 de 1941, ou seja, é um negócio antigo demais. E na época havia essa garantia, o inquérito policial ele é escrito. E aí hoje, você fazendo prova, se você for no artigo 9º, você pode ficar confuso, porque você vai olhar e vai ver, olha, eu tenho que marcar que o inquérito ele é escrito, mesmo que tenha algumas partes que seja áudio e vídeo. Sim, por quê? Porque cai muita letra de lei em prova. Então você vai olhar o artigo 9º e vai ter a segurança para dizer que todas as peças do inquérito serão, num só processado, reduzidas a escrito ou datilografadas. O meu medo é você olhar isso aqui, achar estranho e marcar errado. Mas não, isso está na lei. Isso está na lei. Por isso, a leitura de lei seca é importante, principalmente para provas fechadas. O que cai muito em prova fechada é lei, né? Ah, Rafael, uma última prova da OAB veio diferente. Sim, veio uma prova diferente. Um dia veio uma prova diferente, veio com especificidades. Mas você não pode desconsiderar todas as outras provas que, a meu ver, vai ser o que vai voltar a acontecer nas próximas. O que cai em primeira fase é letra de lei, pelo menos em enorme quantidade, tá? Então tá aí, é um procedimento escrito. O inquérito também é, passando para a próxima característica, inquisitorial. O inquérito policial é um procedimento inquisitorial, né? Isso daqui, pessoal, eu não vou ficar repassando muito não. Por quê? Porque lá no começo das nossas aulas, a gente estudou uma coisinha que se chama sistemas processuais. E aí eu expliquei para vocês, foi na primeira aula, né, que foi a anterior a essa. Eu expliquei para vocês que existem os sistemas inquisitorial, o acusatório e o misto. E aí eu expliquei a base do sistema inquisitorial, a base do sistema acusatório e a base do sistema misto. Lá vocês puderam compreender, e eu já adiantei, que o inquérito é um procedimento inquisitorial, né? Salvo engano, isso veio na última prova de vocês. Então, dá uma olhadinha, você vai perceber que ele diz, né, o que quer dizer ser um procedimento inquisitorial. Não há separação tão clara de quem inicia, preside e decide. Se você for para o processo penal, você vê uma separação claríssima. Quem é que acusa? MP ou a própria vítima, se for ação penal privada. Quem é que julga? Juiz. Quem é que defende? Defensor, advogado. Então lá tem uma separação muito clara.
E no inquérito, tem essa separação clara? Não tem. Quem é que acusa no inquérito? O promotor muitas vezes nem participa. Quem é que defende? Muitos inquéritos acabam sem advogado. Porque não precisa. O inquérito não necessita de advogado. Pode ter? Pode, mas ele não necessariamente vai estar presente. Então, o delegado faz tudo. Então, meio que ele junta todas essas funções, né, de trazer informações para a acusação, posteriormente, para a defesa. Então, cuidado com isso, tá? Não há acusação, defesa ou julgamento no inquérito policial, tá? E também não há contraditório, ampla defesa, como no processo penal. Isso a gente já falou em outros momentos, eu não vou ficar repisando isso com vocês aqui não, tá? Eu quero que vocês anotem aí, também não é o caso de se ler aqui em sala de aula, mas existe uma novidade, pessoal, do pacote anticrime. Na verdade, o pacote anticrime trouxe um monte de novidade para dentro do Código Penal, do Código de Processo Penal. Uma das novidades é esse artigo 14A do Código de Processo Penal, tá? Então eu quero que vocês anotem aí num canto, para quando vocês chegarem em casa, vocês lerem esse dispositivo. Eu vou explicar para vocês só a ideia dele, e aí depois vocês vão lá e faz o papel de vocês, que é ler a lei. O que o 14A fez no final das contas? Ele não mudou muita coisa na prática não, tá, pessoal? Mas ele trouxe algo que não estava na lei para dentro da lei. Ele diz que, no caso de pessoas vinculadas a forças policiais, PF, PRF, PM, PC, quando cometem homicídio ou tentativa dele em prática do trabalho policial, às vezes isso acontece, infelizmente, é necessário, eles vão ter direito de nomear um defensor. Você fala assim, Rafael, mas isso é novidade? Não, sempre teve. Então, policial, eu, por exemplo, sou delegado, eu vou para uma operação, chega lá na operação, o cara bate na porta do cara, o cara não gosta daquilo, sai armado, tenta atirar em mim, a gente se protege, mata o cara. Eu vou responder um inquérito policial? Talvez não como acusado, investigado, mas vai ter uma investigação sobre aquilo ali, pela minha defesa, pela morte daquela pessoa, é uma pessoa que morreu. Então, vai ter que investigar. O que quer dizer esse dispositivo? Que eu vou poder nomear um defensor. Então, assim, é algo novo? Claro que não, mas você tem que conhecer a redação. Por quê? Porque é, digamos, uma novidade legislativa, embora não traga aí uma mudança enorme, tá? O parágrafo 1º e 2º do mesmo dispositivo, ele já é um pouquinho mais importante, porque esse, de fato, ele traz número, tá? Então, é aquela coisa assim, né? Ficar de olho. Quem conhece prova sabe que essas questões de prazo, de números e etc., isso costuma cair. O que ele diz, o parágrafo 1º? Diz o seguinte, que para os casos previstos no caput do artigo 14, o investigado vai ser citado do procedimento investigatório para poder constituir o defensor. Mas ele coloca um prazo, que é o quê? 48 horas, tá? A contar do recebimento da citação. Negócio meio esquisito, né? Por quê? Porque é um direito dele, mas não é uma obrigação. E aí a gente vai dar um prazo para ele? É esquisito, mas tá aí, tá? 48 horas. Então tá investigando o policial, o PM, o PC, por ter cometido crime contra a vida durante o trabalho. Ele pode nomear advogado? Pode. Ele vai ser citado para fazer isso em 48 horas. Se ele não fizer, nessas 48 horas, nomear alguém para defendê-lo, o que acontece? A corporação em que essa pessoa trabalha vai ser citada, conforme a leitura do dispositivo, para nomear esse advogado, esse defensor, tá? Então, é o que diz o parágrafo 2º. Olha só, esgotado o prazo do parágrafo 1º, o prazo de 48 horas, com ausência de nomeação de defensor pelo investigado, a autoridade responsável pela investigação deverá intimar a instituição a que estava vinculado o investigado à época da ocorrência dos fatos. Beleza? E aí, ele diz em seguida que essa instituição também vai ter 48 horas para poder nomear advogado, indicando a representação do defensor. Então, basicamente, resumindo, agente de polícia, PM, PC, PF, PRF, comete um crime em serviço. Ele tem 48 horas a partir do momento que ele é citado no próprio inquérito para constituir advogado, que não é uma grande novidade. E se ele não nomeia esse advogado, a própria corporação que ele faz parte, a Polícia Civil, a Polícia Militar, vai ser chamada para ela mesma
indicar advogado ou defensor para aquela pessoa, em 48 horas. E ele não diz o que acontece se, por acaso, isso não acontecer. Renato Brasileiro diz o seguinte, olha, se nem o cara que é investigado, o policial, e nem a própria instituição nomear alguém, no final das contas, vai continuar o inquérito. Por quê? Porque o inquérito não é como um processo penal, então ele não tem contraditório ampla defesa, logo, não necessariamente tem que ter advogado. Então, assim, tem a chance de nomear advogado? Tem. Tem o prazo de 48 horas? Tem. Mas se ele não nomear, uma escolha dele, segue o jogo. Tá certo? Beleza, pessoal? Então, vamos seguir para a próxima característica do inquérito, que é a de ser um procedimento discricionário. Isso aqui é bem simples, tá? Bem simples. O inquérito policial, ele é um procedimento discricionário. Isso quer dizer o quê? Que o delegado determina quais são as diligências cabíveis. Onde está isso? Artigo 14. O ofendido ou o seu representante legal e o indiciado poderão requerer qualquer diligência. Então, o ofendido ou investigado, ele pode pedir para fazer alguma coisa no inquérito, fazer X, fazer Y? Pode. Mas isso só será realizado ou não a juízo da autoridade, que é quem? Delegado de polícia. Como se chama essa característica? O meu medo é esse. Vem em prova, ele te explicando. O delegado de polícia tem a prerrogativa de indicar quais são as diligências que vão ser realizadas ou não no inquérito. Essa característica corresponde a, e aí embaixo ele vem jogando várias, a discricionariedade. Lembra lá do direito administrativo, discricionário diferente de vinculado? O que é o ato vinculado? É quando não há escolha. E o que é o ato discricionário? É quando dentro dos limites da lei há escolha. E eu, como delegado, dentro dos limites da lei, eu tenho escolha para determinar diligências. Então, para pensar, pessoal. Quais são as diligências possíveis no inquérito? Um monte, né? Prova testemunhal, interceptação telefônica, busca e apreensão. Eu vou determinar para o caso concreto aquela que for me dar algum tipo de prova. Para pensar. Infelizmente, a gente sabe que acontece muito estupro, principalmente em locais afastados, né? Quanto mais rural é um local, mais a gente sabe de casos de estupro. Questão, infelizmente, cultural. E aí, chega pra gente de vez em quando aqui uma notícia dessa, às vezes até mesmo prisão em flagrante. Aí eu te pergunto, faz sentido eu pedir interceptação telefônica para investigar esse crime? O cara mora na roça, nem pega telefone. Então, o que eu vou pedir ali de diligência investigatória dentro da minha discricionariedade? Vou pedir o exame de corpo de delito, eu vou escutar a vítima, eu vou escutar testemunhas. Então, dentro de um mundo de diligências dentro do inquérito, eu tenho discricionariedade, eu, delegado, para poder indicar qual diligência que eu vou escolher, tá? Mas é claro, não é uma discricionariedade assim ao meu arbítrio, é aquilo que faz sentido na prática, beleza? Procedimento, então, discricionário. Só tem uma observação. Em alguns casos, e só em alguns casos, algumas diligências eu não tenho poder de escolha, eu tenho que fazer. Que é quando a lei vem e diz, olha, isso daqui tem que ser desse jeito. Um exemplo, dá uma olhada nesse artigo 158 que está aí na tela. Quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito. Direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado. Não podendo supri-lo a confissão do acusado. Quer dizer o quê? Crime deixou vestígio. O que é crime que deixa vestígio? É aquele crime que dá para você chegar à conclusão de que ele aconteceu por algum vestígio físico. Homicídio, lesão, um furto com arrombamento. Isso é crime que deixa vestígios. Nesse caso, eu, delegado, tenho que determinar o exame de corpo de delito do local, tá, pessoal? Lembra disso, cuidado com essa coisa. Eu sei que isso é meio atécnico. O corpo de delito não é o corpo do morto, não. Qualquer crime tem corpo de delito. Qual que é o exame de corpo de delito de um furto com arrombamento? É o perito ir lá e investigar a casa, investigar o portão que foi arrombado, tentar pegar a câmera, enfim. Isso é corpo de delito daquele local como um todo. E toda vez que o crime deixa vestígios, deve acontecer o exame de corpo de delito. Muito cuidado, gente, com a prática, tá? Muito cuidado com a prática, porque às vezes se confundem. Assim, Rafael, mas a minha casa já foi arrombada, eu fiz o BO e não foi perito na minha casa. Infelizmente, gente, não tem perito para poder fazer. Às vezes nem homicídio, né?
Então acontece sim de crimes patrimoniais que deixam vestígios ficar sem perícia, mas isso está certo? Não. Você tem que saber para a prova é isso está errado. Você vai no artigo 158, você vai perceber aí, ó, há uma obrigação de se fazer o exame de corpo de delito nesses casos. Beleza? Tranquilo? Então, como regra, o inquérito é um procedimento discricionário. Quando a lei vem e diz tem que fazer X, aí ele deixa de ser discricionário e eu tenho que fazer, tá? Não tem escolha. Pessoal, vamos continuar o artigo 17. E esse, talvez, dentre as características do inquérito, é um dos mais importantes, né? O inquérito, ele é um procedimento indisponível. Indisponível. Galera, é o seguinte, a autoridade policial não pode mandar arquivar autos de inquérito. Ponto final. Mas não sei o que. Mas não sei o que. Não pode. O delegado não arquiva inquérito. Mas o Datena falou que o delegado arquivou o inquérito. Não, isso nunca aconteceu. Nunca aconteceu. Tá? Por quê? Quando você fala, o delegado arquivou alguma coisa, dá a ideia do quê? O delegado ele olhou para o crime, ele não descobriu o autor, o que ele fez? Ele colocou o processo na gaveta. Isso tem como ser feito? Não. O delegado ele sempre vai terminar o inquérito. Ele conclui o inquérito. Mas não descobriu quem é, Rafael. Ele conclui mesmo assim e diz, eu não descobri quem é. Eu fiz isso, e aquilo outro, eu mandei o pessoal lá, eu fiz campana, e eu fiz interceptação telefônica, e não tem como descobrir quem é esse cara. E manda para a justiça. Quando chega na justiça, abre-se vista ao MP, e o MP vai pedir o arquivamento do inquérito. Por quê? Porque não sabe quem é o autor. Então, o procedimento para você arquivar inquérito é esse, é MP pedindo e juiz aceitando. Delegado não arquiva autos de inquérito. Isso cai em quase todas as provas de processo penal que tem inquérito policial no meio, tá? Então, o 17, ele é elementar para vocês. A autoridade policial não poderá mandar arquivar autos de inquérito. Finalizado o inquérito, os autos são remetidos ao judiciário, que vai ou pedir novas diligências, ou oferecer denúncia, ou promover o arquivamento. A gente vai estudar cada uma dessas saídas mais para frente. Beleza? Alguma dúvida, pessoal daqui, do presencial, não? Pessoal do online, fica à vontade, tá, gente? Sou meio cego, mas eu vejo aqui, qualquer coisa eu peço pro Adam me dá uma ajuda se vocês mandarem pergunta aí, mas eu tô conseguindo enxergar, tá bem perto aqui, tá? Fiquem à vontade para falar comigo. Vamos seguir, então, a próxima característica, lembrando, só para dar uma situada em vocês, a gente está falando do quê? A gente está falando das características do inquérito, são quais? Essas daqui, ó. O inquérito ele é escrito, ele é dispensável, ele é sigiloso, ele é inquisitorial, ele é discricionário, ele é indisponível, ele é temporário e ele é obrigatório. Você tem que conhecer cada uma dessas, pelo menos, não precisa decorar para sair recitando, não, mas pelo menos saber a diferença entre uma e outra, que é isso que costuma cair em prova. A gente estava na indisponibilidade, né? E indisponível, aqui eu já chamo a atenção, é para o delegado. Anota isso no seu caderno, anota isso no seu PDF. Quando eu digo o inquérito ele é indisponível, eu estou falando em relação ao delegado de polícia. O delegado não pode mandar arquivar, né? Isso tem que ficar claro para você. Indisponibilidade, o que é isso para a lei? É indisponível, o delegado não pode arquivar. Por quê? Eu estou dando tanta ênfase a isso. Porque a próxima característica, ela pode se confundir com a anterior, se você não estiver esperto. A próxima característica é o quê? Dispensabilidade. O inquérito é dispensável. Essa é a palavra, dispensável. Aí você fala assim, porra, Rafael, mas acabou de falar que ele é indisponível, agora ele é dispensável. Percebam, são verbos diferentes. E são direcionados, essas duas características, para pessoas diferentes. Essa é a grande questão. Essa é a grande questão. Quando eu falo o inquérito é indisponível, é porque o delegado não pode arquivar. Quando eu falo o inquérito é dispensável, eu estou me referindo ao MP, ao dono da ação penal. O dono da ação penal, o Ministério Público, ele pode dispensar o inquérito, ou seja, não usar o inquérito, não pedir o início do inquérito? Pode. Tá certo? Por exemplo, crime tributário. Já eu vi a pergunta aqui, tá, Cleide? Já eu leio.
Crime tributário. O que é crime tributário? Um dos exemplos mais famosos é sonegar imposto. Né? O cara tem uma lojinha e ele vende uns produtos ali e ele tem que pagar ICMS, ele vai e sonega, não coloca na nota o valor total do produto para não pagar ICMS. Isso é crime? Sim, isso é crime. Artigo 2º, salvo engano, da Lei 8.137. Na maioria das vezes, pessoal, não precisa ter investigação para esse crime. Por quê? Porque o próprio fisco, a própria Receita Estadual, ela verifica que a venda do produto está sendo desconforme com o valor, ela mesma já tem os documentos e ela mesma já manda para o MP para poder começar a ação penal. Aí você me pergunta, precisa de investigação? Não precisa, não precisa. Então o inquérito ele é dispensável, Rafael, no sentido de que o MP pode não usar o inquérito se ele já tiver provas? Exatamente, exatamente. Então é o seguinte, começou o inquérito, o delegado pode arquivar? Não, isso é indisponibilidade. Agora, ainda não começou e o MP não precisa dele. O MP pode dispensar? Pode. O dono da ação penal, o próprio MP, ele pode dispensar os autos do inquérito. Tá? E de onde que a doutrina tira essa conclusão? Do artigo 39, parágrafo 5º, que eu vou ler com vocês agora. O órgão do Ministério Público dispensará o inquérito, se com a representação forem oferecidos elementos que o habilitem a promover a ação penal. E, nesse caso, oferecerá a denúncia no prazo de 15 dias. Né? Às vezes você é estagiário, você já está acostumado a lidar um pouquinho com o processo penal, você pensa assim, Rafael, mas dos que eu já vi, tudo tem inquérito antes. É praxe, pessoal. Às vezes até mesmo quando já tem os elementos de prova, o MP fala assim, vai primeiro na polícia. Para poder passar por todo o procedimento, para a polícia investigar, mas em tese vocês têm que saber que o inquérito é dispensável. Pode não acontecer na prática. Tá certo? Deixa eu ver o que a Cleide falou, professor. Em relação à alteração trazida pelo pacote anticrime, não é no âmbito do próprio MP que ocorre o arquivamento? Sim, Cleide, exatamente. Não, desculpa. Você está falando que o pacote anticrime trouxe o arquivamento só para o MP e não com a possibilidade do juiz aceitar. Olha só, a gente vai conversar sobre isso um pouquinho mais para frente, para todo mundo entender junto. Só para a Cleide não ficar sem resposta. O que o pacote anticrime, a Lei 13.964, fez? Antes, a gente tinha o procedimento de arquivamento feito pelo promotor que pede ao juiz. E se o juiz aceitar, está arquivado. Beleza? Era assim, sempre foi assim. Está onde, Rafael? Artigo 28 do CPP. O que o pacote anticrime fez? Ele tentou mudar isso. Por quê? Porque é muito criticado, sempre foi muito criticado pela doutrina, o fato do juiz se meter na decisão de arquivamento. Segundo a doutrina, isso é coisa de MP. Porque se o MP é dono da ação penal, é ele que tem que saber se ele quer... se o MP é dono da ação penal, é ele que tem que saber se ele quer arquivar ou não. Se ele não quer iniciar o processo, o que o juiz tem a ver com isso? Então foi sempre o que a doutrina falou. O pacote anticrime, comendo essa corda da doutrina, foi lá e tentou mudar o procedimento de arquivamento e mudou a redação do artigo 28. Se vocês forem ver a redação do artigo 28 hoje, ela já é diferente. Ela fala que o arquivamento vai se dar no próprio âmbito do MP, não vai para o juiz. Mas a questão é a seguinte, no começo do ano passado, o STF foi suspender um monte de dispositivos da lei anticrime, Lei 13.964. Um desses dispositivos que ele suspendeu é o artigo 28. Então, a mudança que o pacote anticrime fez em cima do artigo 28, por agora está suspensa. Aí você pensa assim, pô, Rafael, então ficou sem lei, porque ele mudou e a nova foi suspensa. Será que ficou sem lei? Não. A gente sabe que existe o efeito repristinatório, olha só, efeito repristinatório da decisão em sede de cautelar em ADI. Então, o STF fez o quê? Suspendeu em sede de ADI, ação direta de inconstitucionalidade, a nova redação do 28. O que acontece? A antiga repristina. O que é repristinar? Voltar a valer. Então, qual é a situação no final das contas? Hoje em dia, agora, no nosso momento, dia 18, né? 18/9, o procedimento de arquivamento que vale é o antigo. Por quê? Porque o novo foi suspenso pelo STF, por conta disso houve o efeito repristinatório, tá? Então, a observação da Cleide, muito bem feita. A redação do dispositivo está lá, ainda não foi declarada inconstitucional ao final do processo.
Ainda está lá, mas está suspensa, então não está aplicável. Vocês têm que tomar muito cuidado com isso. Por quê? Porque em prova, ele pode te perguntar qual foi a alteração que o pacote anticrime fez. E aí você vai ter que marcar já da nova forma. Porque ó, ele fez essa alteração, isso é verdade. Mas agora, se ele pergunta qual é o procedimento que é aplicável hoje, não é esse. Então vai depender de como ele vai te cobrar. Eu, sinceramente, confio que não vão mexer com isso em prova, porque é dor de cabeça. Se colocar isso em prova e ficar perguntando o que o pacote anticrime fez sem, por exemplo, fazer citação da referência da decisão do STF, vai haver problema sério. Deu para entender, Cleide? Dá só esse retorno para mim, certinho? Sim, pode falar. Eu não entendi a pergunta. Cobrou isso na prova de inspetor? Entendi. Mas cobrou a nova redação sem fazer referência? Eu não cheguei a ver a questão. É um caso a se analisar, porque se cobrou a nova redação sem fazer referência, com certeza teve muito recurso. E eu vi que essa prova da PC, ela foi bem puxada. E o pessoal está recorrendo de muita coisa ali. Talvez seja uma das possibilidades. Mas você entendeu como que está o procedimento hoje em dia e por que ele não está valendo aquele novo artigo 28? Beleza, beleza. Então vamos continuar, pessoal, vamos continuar. Vamos falar agora sobre o tal do indiciamento, né? O indiciamento. É um ato. O que é um indiciamento, Rafael? Um ato administrativo. Por que é um ato administrativo? Porque é um ato que acontece dentro de um procedimento administrativo, que é o inquérito policial. Pensa aqui comigo, pessoal. Durante o inquérito policial, em qualquer momento que for, do começo até o fim do inquérito, se o delegado chega à conclusão de que aquele cara realmente é o autor do crime, ele indicia ele, sabe? Tipo, o que é indiciar? É tipo apontar. É esse cara aqui, o autor do crime. Isso pode acontecer no começo, pode acontecer no final, e às vezes a gente tem que considerar que o inquérito acontece todo no mesmo dia. Um exemplo, flagrante. Quando há um flagrante, alguma coisa, por exemplo, um roubo no centro da cidade, o cara acabou de roubar, a polícia passou, falou quem era, pegou o cara na outra esquina, com a moto da vítima, com o celular da vítima, com tudo. Manda tudo para a delegacia. Esses casos, pessoal, é tão simples, processualmente falando, ali no inquérito, que eu acabo ele no mesmo dia. Então eu ouço infrator, vítima, testemunha, apreendo os bens, restituo os bens e em seguida já faço o relatório, isso tudo em 2 horas no máximo. E ali acaba o inquérito. Onde que eu indicio nesses casos? Dentro do relatório final. Lá dentro do relatório final, que tem a explicação do que foi feito, que tem as conclusões, eu coloco o indiciamento. O que é o ato de indiciamento? Eu falo o seguinte, olha, diante de tudo que eu analisei aqui, diante dos meus convencimentos técnicos jurídicos, o Joãozinho, ele é o autor do crime. Por isso eu indicio ele nas penas do artigo 157, por exemplo. Né? E aí acaba o inquérito, vai para a justiça para poder começar a ação penal, que é o que vocês estudam depois. Beleza? Olha o que diz o artigo 2º, parágrafo 6º do Código de Processo Penal. Diz que o indiciamento privativo do delegado de polícia, ou seja, quem indicia é delegado de polícia, dar-se-á por ato fundamentado. O que é ato fundamentado? É um ato que traz o fundamento junto, né, explicando o porquê daquilo ali. Mediante análise técnico-jurídica do fato, que deverá indicar a autoria, materialidade e suas circunstâncias. Que deverá indicar a autoria, a materialidade e as circunstâncias. Tá certo? Lembrem, atribuição de provável autoria, ou seja, no inquérito eu não estou condenando ninguém. Eu não estou falando assim, o cara, ele é com certeza o autor. Não, isso, por mais que eu tenha certeza, juridicamente no inquérito não se tem certeza. Vocês concordam? Certeza é o quê? Final do processo, trânsito em julgado. Então, por mais que o cara confesse, eu sei que é ele, a vítima diz que é ele, no inquérito eu tenho atribuição de provável autoria.
Então é por isso que às vezes o pessoal acha estranho, né? Tem o inquérito, tem prisão, tem tudo, tem o cara confessando, aí eu coloco lá o suposto infrator. Como assim suposto infrator, Rafael? Porra, o cara todo mundo tem certeza? Não, juridicamente ele é só o possível, o provável infrator, tá? Algo que é importante sobre o indiciamento, pessoal, ele não vincula o Ministério Público. O indiciamento é o meu convencimento do delegado de polícia. Então, se eu me convenço, ele foi o autor do crime de roubo, eu indicio. Só que quando chega no Ministério Público, ele tem a liberdade para propor a ação penal em cima daquilo que ele entende que aconteceu. Então, se o membro do Ministério Público olha as oitivas, olha as provas e fala assim, cara, isso não foi roubo, isso foi furto, não teve violência ou grave ameaça, o delegado errou. Na cabeça dele pode acontecer isso? Pode. E aí quem é que vai decidir? Ele, porque quem vai entrar com a ação é o promotor de justiça. Então, o indiciamento vincula o promotor? Não. Ele orienta a decisão dele, mas pode ser uma decisão diferente, tá? Lembrando, o indiciamento ele acontece em qualquer momento durante a investigação, desde a hora que se abre a investigação até o final. Normalmente, para simplificar, para ficar mais fácil, a gente faz no final, ou seja, no relatório final. Dentro do relatório final, abre um parágrafo para explicar e fazer o indiciamento. Por causa disso, disso e daquilo, realizou-se o indiciamento da pessoa X pelos crimes Y e Z. Tá certo? Uma questão, é possível, e considerando que cada vez mais tem vindo jurisprudência na prova de vocês, isso daqui pode cair. É possível indiciar depois de iniciado o processo? Ou seja, já acabou o inquérito, começou o processo, teve denúncia. O MP denunciou, já começou o processo e aí vai o MP, igual já aconteceu outras vezes, e volta para o delegado do inquérito para ele indiciar. Por quê? Porque às vezes na cabeça do membro do Ministério Público dá mais confirmação para aquelas provas, né? Voltar para o delegado indiciar. Às vezes o delegado não indiciou lá atrás. Não, pessoal, isso não existe. A gente tem um processo penal por fase, então acabou o inquérito, acabou a possibilidade de indiciamento, até porque não precisa de indiciar. O MP não pode se convencer? Então o MP ele segue. Pode então haver indiciamento depois do início do inquérito? Não, o STJ decidiu que isso, inclusive, é constrangimento ilegal. Isso não é possível, isso está errado, isso não pode ser feito. Tá? E uma outra coisa que não pode ser feito é o MP requisitar indiciamento. O MP pode requisitar, que fique bem claro, início de inquérito policial. Então, digamos que o MP ficou sabendo que houve um crime. Ele tem provas de um crime que aconteceu, às vezes, dentro de um outro processo, chegou a informação. Ele pode requisitar o início da investigação. Isso é um poder que é conferido a ele pelo artigo 129 da Constituição. Agora, o MP pode requisitar que o delegado indicie alguém? Não, por quê? Porque o ato de indiciamento, ele é um ato de decisão. Não tem como ninguém requisitar que eu me convença de alguma coisa. Não é eu me convencendo e me fundamentando o indiciamento? Se é, por que o MP iria me requisitar isso? Tá? Então, já há decisões superiores dizendo que não cabe a requisição do indiciamento pelo Ministério Público. Tá? E ao final, para vocês terem uma noção visual do que é o caminho do imputado no crime, eu botei aí esse resuminho para vocês. A pessoa, quando comete um crime, em primeiro momento ele é só um suspeito. Tá? Às vezes até antes ali do processo do inquérito. Né? O cara está sendo analisado, às vezes não tem nenhum inquérito tombado, ou então já tem, mas não tem indiciamento, ele é só um suspeito. Acontece que depois do indiciamento ele passa a ser indiciado. E qual que é o próximo passo, Rafael? Depois que ele é indiciado, ele passa a ser réu. Quando é que ele passa a ser réu? Quando alguém oferece uma ação penal contra ele. Réu é aquela pessoa que está respondendo a um processo penal. Quando começa o processo, depois do oferecimento. E agora, quando é que ele vai ser considerado culpado? Trânsito em julgado. Ah, depois da decisão de primeiro grau? Não, hoje em dia não. Nem depois do segundo grau, né, por causa da decisão do STF. Então, condenado mesmo é o definitivamente condenado depois do trânsito em julgado. Então, toma muito cuidado, porque às vezes numa redação, numa escrita de prova aberta, você está falando lá de inquérito, você coloca réu.
Isso acontece até hoje, conversa com um advogado, o advogado vem, não, doutor, acompanhando ali o inquérito, às vezes uma prisão em flagrante, não, mas o réu não sei o quê. Sabe? Então, assim, na prática é feio, mas tudo bem, o negócio aqui em provas pode tirar ponto seu. Então, em cada momento do inquérito, você vai chamar aquela pessoa de um nome diferente. Suspeito, indiciado, réu ou condenado, a depender do momento da defesa e do momento em que aquela questão te cobra aquilo ali. Beleza? Passamos então à conclusão do inquérito policial. Conclusão. De réu, né? É muito comum, muito comum. E aí, pode não dar nada, às vezes passa em branco, né? Igual o pessoal me mandou perguntando que colocou latim, expressões em latim na prova da PC. Se está errado. Não, errado não está, mas tem que colocar entre aspas. É o que diz o STJ. Pode dar problema? Tem um monte de gente, um monte de examinador que deixa, que passa em branco. Pode não dar, mas é melhor você se resguardar, tá? Artigo 10, pessoal, fala sobre a conclusão do inquérito policial, tá? Conclusão do inquérito policial. Primeiro, algo que a gente já conversou. Concluir o inquérito policial é acabar o inquérito policial. Tem a ver com aplicar sanção? Não. Lembrem, inquérito policial não tem pena ao final. O delegado não fala, eu condeno. O delegado fala, eu indicio pelos crimes tais e manda pelo Ministério Público. Então, o que é a conclusão do inquérito? A conclusão do inquérito é você juntar tudo que foi feito, todas as informações, colocar ali, ao final indiciar e depois mandar para a polícia, para a justiça. Quanto tempo que se tem para fazer isso? Essa é a grande questão e é isso que costuma cair em prova. Quanto tempo que tem para fazer essa conclusão do inquérito, a partir do momento em que ele começa? Tem prazo, Rafael? Tem. Nenhum procedimento é eterno, né? Principalmente quando se fala em processo penal. Então, temos sim um prazo para a finalização do inquérito. Esse prazo, pelo menos o prazo base, ele está no artigo 10 do Código de Processo Penal, tá, pessoal? Artigo 10º. Olha só o que diz o artigo 10º do Código de Processo Penal. O inquérito deverá terminar no prazo de 10 dias, se o indiciado estiver preso, em flagrante ou preventivamente. Contado o prazo nessa hipótese a partir do dia em que executar-se a ordem de prisão. Ou no prazo de 30 dias se ele estiver solto. Então, qual que é o prazo base do CPP? Se o cara estiver preso, eu tenho 10 dias para acabar o inquérito. Se o cara estiver solto, eu tenho 30 dias para acabar o inquérito. Tá? Esse é o prazo base do CPP. Tá? Pensem em casos reais para vocês terem uma clareza. Então, às vezes, o cara comete um crime de roubo, mas ele não é preso na hora, não há flagrante, ele está solto. Só que 2, 3 dias depois a gente consegue imagens de que foi ele. A gente tomba o inquérito. A partir do momento que tombou o inquérito, eu tenho 30 dias para poder acabar aquele inquérito. Fazer as diligências, chamar testemunhas, juntar provas, chamar ele mesmo como infrator. Mas ele está solto. Se ele está solto, eu tenho 30 dias. Se esse cara tivesse sido preso em flagrante, eu teria 10 dias, tá? Para poder investigar. Pô, Rafael, mas quando o cara é preso em flagrante não acaba no mesmo dia, não? Pode ser que sim, mas pode ser que não. Às vezes precisa de mais provas. Então, às vezes eu tenho prova bastante para prender em flagrante, mas eu ainda tenho coisas para investigar. Exemplo, semana passada ou retrasada, aconteceu algo que acontece normalmente também, né? Não foi novidade. Tráfico em um ônibus. Então, uma mulher primária, bons antecedentes, grávida, com 1 quilo de maconha na bolsa. Foi parada na PRF, beleza, levado para a delegacia. Tem possibilidade ali de eu fazer tráfico? Pô, claro que tem. A mulher nem cara de usuária tinha. Estava com 1 quilo de maconha. Claramente, ela era a mula da organização, né? E aí você pergunta, Rafael, você, nesse caso, faz a prisão em flagrante, tem elementos bastante para concluir que ela estava levando droga de um lado para o outro com fim de mercância. Mas, acaba aí a investigação? Não, porque eu tenho uma possível organização criminosa voltada para o tráfico. Então eu não posso acabar a investigação nesse momento. O que a gente faz? Prisão em flagrante dela e continua investigando pelo tempo que dá.
Vocês vão ver daqui a pouco que o prazo da lei de drogas é um pouquinho diferente, é um pouco maior. Pode falar. São dias corridos, tá? Lembra do seguinte, aquela mudança lá do CPC de 2015 que trouxe os dias úteis não atinge em nada que é a esfera penal. Nem quando a gente fala de prazo de recurso, nem quando a gente fala de prazo de inquérito, nada, tá certo? Na seara penal, sempre dias corridos. O que muda de vez em quando é a data do começo do prazo, que é o prazo processual começa a contar do dia seguinte, né, tipo a intimação, e o prazo de prisão, que é o prazo penal, começa a contar exatamente no dia. Por exemplo, o dia que o cara foi preso. Nesse caso, né? Por exemplo, o cara foi preso hoje, em flagrante, eu tenho 10 dias para acabar o inquérito. Conta a partir de quando? Hoje já é o dia 1, né? Se fosse um prazo processual seria amanhã, mas todos os dias corridos. Beleza? Sim. O primeiro dia do prazo ele já entra na conta. Prazo penal, naquele dia. Inclusive, aquele dia é um dia inteiro, né? Tipo assim, não há que se falar em horas particionadas. Tipo assim, eu tenho 10 dias, então eu tenho 10 dias até as 23 horas do 10º dia. Não, eu tenho 10 dias até o prazo acabar, tá? É meio que uma benesse, né? Como você está falando em direito penal, contra o réu, e aí nesse caso a gente usa o prazo penal que é um pouco melhor para ele. No final das contas ganha um dia, né? Então pensem nisso daí, tá? Vamos ainda sobre a questão do prazo, trocar uma ideia aqui sobre mais um daqueles dispositivos suspensos do pacote anticrime. Cuidado, pessoal, cuidado. Eu já falo que está suspenso para vocês interpretarem o negócio comigo do jeito certo. Veio o pacote anticrime e tentou fazer uma alteração, dizendo que quando o sujeito está preso, se for necessário, poderia o delegado pedir mais prazo. Se não deu para acabar o inquérito, se ele consegue demonstrar que no caso concreto não dava mesmo, ele poderia pedir mais 15 dias. Isso foi uma mudança que o pacote anticrime tentou fazer. Só que o STF também suspendeu esse dispositivo. Por quê? Porque, em tese, quem faria isso seria o juiz das garantias. E o juiz das garantias foi tudo suspenso. Artigo 3º B, C, D, até o 3º F, salvo engano. Então, olha só o que diz o dispositivo. 3º B, parágrafo 2º. Se o investigado estiver preso, porque antigamente não podia prorrogar, tá, pessoal? Antes disso aí não podia de jeito nenhum. O cara está preso, tem que acabar até os 10 dias. Se não acabou, solta ele, porque aí a prisão fica ilegal, tá? E ele tentou piorar a situação do réu. Se o investigado estiver preso, o juiz das garantias poderá, mediante representação da autoridade policial e ouvido o MP, prorrogar uma única vez a duração do inquérito por até 15 dias. Após o que, se ainda assim a investigação não for concluída, a prisão será imediatamente relaxada, tá? Então, esse dispositivo existe? Sim. Ele está no seu CPP? Sim, mas também está suspenso pelo STF. Então, hoje em dia não se aplica, tá certo? Só 10 dias. Preso, só 10 dias. Esse é o prazo comum, tá, pessoal? Prazo comum do CPP. Infelizmente, não é o único prazo, né? Aquelas histórias assim que é para acabar com a vida do estudante mesmo, mas a gente tem que saber lidar com isso. Existem alguns prazos diferenciados em questões diferenciadas. Por exemplo, o que mais cai? Lei de drogas. Quando é um crime relacionado à lei de drogas, foi até esse exemplo que eu dei, né? Nem sei se eu falei 10 dias, não seria 10 dias, seria, nesse caso, o que a gente vai conversar agora, que é tráfico. Quando o fato é relacionado a drogas, está na lei 11.343, o prazo é de 30 mais 30 ou 90 mais 90 se solto. Então, se a pessoa está presa, 30 dias podendo ser prorrogado. E se a pessoa estiver solta, 90 dias podendo ser prorrogado. Onde está isso, Rafael? Está dentro da própria lei de drogas, pessoal. Olha só. O inquérito policial será concluído no prazo de 30 dias se o indiciado estiver preso. E de 90 dias quando solto. Parágrafo único diz que os prazos a que se refere esse artigo podem ser duplicados pelo juiz, ouvido o MP, mediante pedido justificado da autoridade de polícia judiciária. Beleza? Então, o prazo comum, 10 e 30, o prazo da lei de drogas, 30 mais 30, 90 mais 90. Os dois podem ser prorrogados, isso é algo que você tem que saber. O prazo de prisão, o prazo da pessoa presa lá no CPP não pode ser prorrogado, são 10.
Ou 30. O 30 pode ser prorrogado? Pode, a jurisprudência aceita, tá? Pode, porque o cara tá solto. Na verdade, a maioria dos inquéritos é assim. Vai e volta, 30 dias, o cara tá solto, o juiz não bota muita pressão, ele também não tá muito preocupado, e aí vai tocando. O inquérito pede renovação de prazo, vai para a justiça. Chega na justiça, o MP opina pelo sim, o juiz determina, tudo automático isso. E volta para o delegado, mais 30 dias. Não consegue terminar, vai para a justiça pedindo mais prazo, tá? Mas agora, preso, 10 dias. E com lei de drogas, como é que é? 30 mais 30, 90 mais 90, tá? Eu fiz para vocês um quadrinho, esse quadrinho tá no material escrito de vocês, está nos slides, porque é um quadrinho que traz aí que traz tudo junto, tá? Porque a lei de drogas não é a única que tem além do prazo comum. O que acontece? Existem algumas outras leis. Essas costumam cair? Costuma não, pessoal. Sendo bem sincero com vocês, essas outras leis, elas não costumam cair, mas é bom, pelo menos assim, você ficar lá no fundo da memória, um pouquinho disso aqui. Do jeito que a coisa tá indo, tá? A regra geral, 10 dias se preso, mais 15, isso daqui você dá um risco lá, tá? Porque isso daqui está suspenso, foi o que a gente conversou agora. Eu fiz aí já pensando, eu acho que eu fiz na época do pacote anticrime antes de suspender. Solto, 30 dias prorrogáveis. Infinitamente? Infinitamente. Ah, Rafael, mas tem julgado interrompendo isso? Tem. Tem um julgado do STJ, que é até interessante a leitura dele. O cara estava sendo investigado há 7 anos. Não tinha nada contra o cara. E infelizmente, pessoal, às vezes tem delegacia que não tem nem delegado. Você pega aí uns cantão aí, não tem delegado. Aí tem um escrivão lá que o cara fica fazendo BO, os inquéritos tudo parado, o cara tá solto, ninguém tá nem aí, o cara também não. Chega uma hora que você tem 5, 6, 7 anos que tem um inquérito rolando. Então chegou um caso desse lá no STJ e que os ministros falaram, não, pô, tem que trancar um inquérito. Tudo bem, pode prorrogar? Pode, mas nesse caso não é mais uma prorrogação, é que não tem nada contra o cara. Você não pode investigar alguém para sempre, entendeu? Então, assim, qual que é, o que é correto? Entendo eu que é o seguinte, enquanto você tem diligências a fazer, você pede prazo. Então, assim, ó, eu ainda tenho que ouvir o vizinho do cara. Então, me dá mais 20 dias, me dá mais 30 dias. Eu tenho que fazer uma interceptação telefônica que está rolando. Eles estão conversando, mas ainda não falaram nada que me interessa. Me dá mais não sei quantos dias. Mas agora chega uma hora que não tem mais nada para fazer, é terminar o inquérito e falar. Não descobrimos quem é o cara, não descobrimos nada a respeito do crime, infelizmente não tem mais o que fazer. E aí vocês veem aí o que faz. Normalmente vai pedir o arquivamento, tá? E o prazo da Justiça Federal, ou seja, os inquéritos que correm junto à Justiça Federal, é diferente? Pessoal. Isso daqui é chato. Eu falava sempre para não estudar, para não se preocupar tanto, mas aí veio a prova de escrivão de 2015, que foi o concurso que eu passei aqui na PC, a prova de escrivão foi junto, né, em outro dia, e caiu esse prazo aí. O prazo para terminar o inquérito quando se trata de crime federal, ou seja, que corre junto à Justiça Federal. Ele não é de 10 dias como no CPP. Por quê? Porque na lei orgânica da Justiça Federal tem um prazo de 15 dias, tá? Então, é diferente. E lá ele fala 15 mais 15 mesmo, tá? Então tá valendo. Por quê? É na própria lei orgânica da Justiça Federal. Não se preocupe em gravar isso tudo para sair explicando, não. Às vezes a preocupação do aluno, né? Não, calma, você não vai dar aula sobre isso. Vai vir questão fechada, você vai se lembrar de, pelo menos, os prazos principais. Lei de drogas, a gente já conversou. 30 mais 30, 90 mais 90. E tem a lei dos crimes contra a economia popular. Eu costumo brincar que essa lei aqui ela só serve para o professor ter que explicar esse prazo. Que essa lei, pessoal, lei 1521, essa lei é do ano de 51. Essa lei tem muito tempo. Depois dela, tem um monte de lei que trata da mesma coisa que ela, que são crimes contra a economia popular. Você tem o CDC, você tem os crimes contra a ordem tributária, tem um monte de lei posterior que já trata esses crimes, só que ela continua valendo e ela tem um prazo diferenciado de todos os outros. É algo que a gente pensa que pode cair em prova, mas é fácil de guardar, por quê? Porque preso ou solto, quando o crime é dessa lei, né, crimes contra a economia popular lá, de 1521, da lei 1521, o prazo é de 10 dias. Beleza? 10 dias preso, 10 dias solto, mais fácil de decorar. Sinceramente, crime militar, coloco só por desencargo de consciência, pessoal. Mas
também não acho que precisa de tanta atenção. CPM não cai para vocês, não é processo penal militar ou penal militar, não está no edital da OAB ou de qualquer outro concurso, pelo menos dos que eu dou aula, tá? E crime hediondo ou equiparado, aí entendam isso daqui, para raciocinar aqui um pouquinho comigo. Quando a gente fala em crime hediondo ou equiparado, se tiver prisão temporária, a gente vai conversar ainda sobre isso, sai da câmera aqui. Se houver prisão temporária, ela pode ter um prazo um pouco maior. Qual que é o prazo normal da prisão temporária? Vocês tratam prisão temporária, na verdade, com João Gabriel, que trata de legislação específica. Prisão temporária, 5 dias. O prazo normal. O que é prisão temporária? A prisão do inquérito. Estou precisando investigar. Sem querer mesmo. Estou precisando investigar alguém, o cara está dificultando o processo. Tem uma lei 7.960 que me permite pedir a prisão temporária. É uma prisão rápida, só para eu tirar ele da rua e investigar de forma livre. 5 dias mais 5 dias. Quando a prisão temporária é em pedido de crime hediondo, essa mesma lei diz o seguinte: olha, no caso de crime hediondo ou equiparado, se pedir prisão temporária e o juiz der, vai ser de 30 dias prorrogáveis por mais 30. E aí, qual que é a interpretação que a doutrina fez? Porque a lei não diz isso. A doutrina fez essa interpretação. Olha, como a prisão temporária, que é uma prisão do inquérito, foi permitida para a lei, no caso de crimes hediondos ou equiparados, de 30 dias mais 30, se o juiz der essa prisão, o inquérito pode acabar nesse prazo. Porque não faria sentido eu dar mais prazo para uma prisão do inquérito e dizer o inquérito tem que acabar antes. Né? O inquérito tem que acabar em 10 dias. Se eu estou deixando o cara preso por 60 dias para investigar. Então, a consequência que a doutrina tomou, digamos aqui, a interpretação doutrinária é essa. Ora, se a lei permite que eu tenha 30 mais 30 dias para poder prender e essa prisão for dada pelo juiz, eu passo a ter 30 mais 30 para poder terminar o inquérito. Tá? Vocês podem estar se perguntando, Rafael, mas como é que é isso? 30 mais 30 é sempre 60? Não. 30 mais 30 é diferente de 60. Por quê? Porque é 30 e acabou. Se eu, por acaso, precisar de mais, eu tenho que justificar e dizer por quê. E aí o juiz vai dizer, tá, tudo bem, aceita a justificativa, toma mais 30, tá? Cuidado. Muito diferente uma coisa da outra, tá certo? E ainda, sobre relatório final, uns pontos finais que a gente tem que tratar aqui. Primeiro, o artigo 10 do CPP diz que a autoridade fará minucioso relatório do que tiver sido apurado e enviará os autos ao juiz competente. Gravem esse artigo, tá, pessoal? Por quê? Ele é muito claro em dizer o seguinte: quando eu acabo o inquérito, eu mando para quem? Para o juiz competente. Eu sei que alguns já fazem estágio no MP e percebem que em alguns lugares, principalmente em comarca pequena, o inquérito já vai direto para a mão do MP. Por quê? Porque, de fato, vai ser o MP que vai pegar o inquérito e vai oferecer a ação penal, não é o juiz. Mas só que o CPP, por ser mais antigo e por ter uma outra lógica, ele dizia o quê? O inquérito vai para a mão do juiz e o juiz é que vai abrir vista para o MP. Então fica essa coisa, vai direto para o MP? Quando é um lugar pequeno e às vezes o delegado conhece o MP e o juiz também não quer nem passar por isso, não, vai direto. Mas agora, vocês têm que conhecer o artigo 10, parágrafo 1º, e ele continua caindo em prova. Então, em tese, o inquérito acabou. Ele vai para a mão de quem? Ele vai para a mão do juiz. E aí, o que o juiz faz? Ele abre vista para o MP. E aí o MP, como dono da ação penal, vai decidir o que ele faz. Se ele pede uma investigação maior, se ele pede o retorno dos autos para novas diligências, se ele arquiva, pede o arquivamento, ou se ele oferece denúncia. Tá? E sobre o parágrafo 3º, é a questão de quando o cara está solto, poder prorrogar. A gente já conversou sobre isso. Tá certo? E aí eu quero tratar com vocês, né, seguindo esse caminho bem sistematizado, inquérito, indiciamento, terminamos o inquérito falando de conclusão, né, prazo de conclusão, relatório final. O que acontece depois, Rafael? Quais são as possibilidades quando o inquérito chega na mão do MP? Ou seja, mandei o inquérito, foi para o juiz. Esse é o caminho. O juiz abre vista para o MP decidiu o que fazer. Quais são as saídas do membro do Ministério Público? A primeira, e a mais comum, oferecer denúncia. Né? O que é a denúncia? A denúncia, para quem é do civil, do processo civil, é a petição inicial, entre aspas, do processo penal. Né?
o MP oferece uma denúncia, como se fosse um pedido inicial, para iniciar o processo penal. Isso está no artigo 41, tá? O artigo 41 do CPP ele diz o que tem que ter dentro de uma denúncia. Dá uma lida lá depois, mas tem que ter tudo, basicamente, né? Quem é o autor, as circunstâncias, o fato, como que aconteceu aquilo, quem testemunhou. A denúncia tem que ter tudo, né? Inclusive, quem estuda para MP, por exemplo, tem que aprender a fazer denúncia, porque pode ser uma das peças que cai em prova, tá? Segunda possibilidade. Hoje, né, é uma possibilidade nova, que é o quê? Propor o tal do ANPP, Acordo de Não Persecução Penal, que é uma outra parada que é nova, que veio com a lei anticrime e que tem que conhecer. Porque, assim, já está caindo, né? Que agora a gente voltou a ter provas, já caiu e vai continuar caindo desesperadamente. Por quê? Porque é um assunto... A OAB nem gosta, né? E é muito a cara da atuação do advogado também, né? Porque é uma benesse pro preso. O cara ia sofrer um processo penal, agora ele tem um benefício, dentro das circunstâncias, ele tem um benefício gigante. Então cabe a vocês também perseguir esse benefício na prática. Então, artigo 28A, pessoal, anota aí, bota um asterisco. Eu não tenho como ler esse dispositivo com vocês, porque não faz nem sentido, são 14 parágrafos. Então, vocês têm que dominar. O que é o ANPP? Né? Só para uma pincelada geral aqui. É o seguinte, aconteceu o crime, só que o cara é primário, bons antecedentes, o crime não foi com violência ou grave ameaça e a pena mínima não é maior do que 4 anos. Ou seja, casos não muito graves, digamos assim. Tá? O que vai acontecer? Ao invés de ter processo, vai ter tipo uma transação, que é o chamado acordo de não persecução. O MP propõe para a pessoa o seguinte, ó, você quer o acordo de não persecução? Você vai ter que fazer X, Y e Z. Prestação de serviço, uma multa, uma devolução do bem. Isso está tudo dentro do artigo 28. As possibilidades estão todas lá, mas basicamente é isso. Tá? Antigamente, a gente já tinha uma benesse parecida, que é a transação penal, lá da Lei 9.099 dos juizados. Agora, o que a ANPP fez? Ele aumentou isso. Porque a transação penal ela é só para as infrações de menor potencial ofensivo. Quais são as infrações de menor potencial ofensivo? Artigo 61 da Lei 9.099 diz os crimes em que a pena máxima não seja maior do que 2 anos. Isso é bastante coisa? É, mas era ainda não muita coisa, digamos. Por quê? Por exemplo, um furto simples, cabe transação? Não cabe. Um estelionato, cabe transação? Não cabe. Agora, todos esses crimes, eles cabem, além de poder iniciar o processo, que é o comum, também vai caber o ANPP, que é esse acordo. Né? Furto simples cabe. Por quê? Porque a pena mínima não é maior do que 4 anos. Vai caber para furto qualificado, vai caber para estelionato, vai caber para um monte de crime. Então, é por isso que isso vai cair tanto em provas. Tá, pessoal? Então, leiam. O artigo 3º, a terceira possibilidade, na verdade, né? O MP, então, ele pode, retomando, ele pode oferecer denúncia, que é o mais comum, vamos ter um processo. Ele pode propor a ANPP, também muito comum agora, porque cumpriu todos os requisitos do artigo 28, esse cara aqui pode ter a ANPP, não precisa de processo, vamos fazer o acordo. Terceira possibilidade, requerer novas diligências. Isso daqui é a própria Constituição Federal que garante, e o CPP vem e confirma, pessoal. O Ministério Público, ele vai requerer o retorno dos autos à polícia para diligências imprescindíveis. Então, digamos que eu, delegado, acabei o inquérito, mandei para o MP. E aí eu acho que eu fiz tudo que dava. Só que quando o MP lê, ele fala assim, não, mas tem que escutar essa pessoa aqui, ó, porque ela foi citada e ela não foi ouvida no inquérito. Então, volta para poder ouvir essa pessoa. Então, uma das possibilidades quando o inquérito chega na mão do delegado é pedir que seja refeita alguma, ou seja feita alguma diligência, que é o retorno dos autos, tá? Mas lembra dessa palavrinha aqui, ó, diligências imprescindíveis, tá? Ou seja, aquela que não dá para ficar sem, não é para ficar retornando o inquérito com qualquer besteira só para poder não propor ação penal, não, tá? O exemplo da testemunha é perfeito, acontece muito na prática. A gente acontece um crime de roubo e tem a vítima, tem o infrator. Só que o infrator está dizendo que não foi ele. A vítima diz que reconhece ele.
Aí no meio do depoimento, alguém, ou a vítima, ou o infrator, ou um policial, fala o seguinte: ali na frente tem uma loja, e o dono da loja estava na frente da loja. Só que às vezes esse cara não foi conduzido para a delegacia. E aí a gente coloca lá o nome da loja, por exemplo, no depoimento. Aí o promotor olha aqui e fala assim: cara, eu preciso ouvir esse cara. Porque se um está negando, o outro, eu não tenho como decidir sem ouvir essa testemunha, mesmo que seja para ele não reconhecer ou para ele reconhecer, entendeu? Então, o promotor pega e fala assim: não vou oferecer denúncia, também não vou propor NPP, às vezes nem é o caso. Caso de roubo, por exemplo, não é porque tem violência ou grave ameaça. O que faz? Volta para a delegacia e aí tem que fazer a diligência que o promotor exigiu, porque é um poder de requisição garantido pela Constituição Federal. Beleza? E a última possibilidade, pessoal, é pedir o arquivamento, né? Quando é que pede o arquivamento? Quando você não consegue chegar à conclusão de quem é que cometeu o crime ou mesmo que o crime aconteceu. Na maioria das vezes a gente não tem dúvida de que o crime aconteceu, tá? A nossa dúvida, em 90% dos casos, é quem praticou o crime. Eu sei que o crime aconteceu, mas eu não sei quem é que praticou. Mas tem o contrário também, Rafael? Tipo, eu não saber se o crime aconteceu? Tem. Muito excepcionalmente, mas tem. Pega o caso da Elisa Samúdio. Por muito tempo, a gente não sabia, não tinha certeza absoluta de que ela estava morta. A gente tinha sangue no carro. Essa pessoa pode estar em algum outro lugar. A pessoa pode estar presa, ela pode estar sendo feita refém, ela pode nem ter aparecido mais. Então, assim, a gente tinha certeza do crime ali no começo? Não, depois tudo bem que as coisas foram se desenhando, apareceu os cachorros, apareceu os depoimentos, mas em algumas vezes, na verdade, poucas vezes, o nosso trabalho não é só saber quem cometeu o crime, é saber se o crime aconteceu também, tá? Então lembra disso. Quando é que eu vou promover o arquivamento? Quando é que eu vou, o delegado, sugerir, né? Na verdade, eu só falo, ó, terminei, não sei quem é. Eu acho que é caso de arquivamento, não sou eu que peço. Passo para o MP e ele vai pedir, o juiz vai aceitar ou não. Quando? Quando não tiver autoria e materialidade. Tá? Aqui, inclusive, eu trago até um resumo para vocês que fala sobre isso. A decisão de arquivamento. É uma decisão complexa, ou seja, é um pedido do MP e uma homologação ou não do juiz. Conforme eu expliquei hoje mais cedo, acho que isso está até aqui, o artigo 28 novo, foi alterado, né? Então, a nova forma dada pelo pacote anticrime é outra, mas ela foi suspensa, foi o que a gente explicou. Olha só como que está o artigo 28 hoje em dia, que não está valendo, hein, pessoal? Se o órgão do MP, ao invés de apresentar a denúncia, requerer o arquivamento do inquérito, o juiz, no caso de considerar improcedentes razões invocadas, para remessa do IP ou peças de informação ao o Procurador-Geral, e oferecerá denúncia. Designará outro MP para oferecer ou insistirá no arquivamento. O que acontece? A redação, na verdade, essa redação aqui é antiga, porque ela bota o juiz no meio, tá? A redação nova vocês vão achar em qualquer vadimeco, depois dá uma olhada no de vocês. Só toma cuidado, porque a redação nova, ela não coloca o juiz mais como decisor. Né? Quem é que decide pelo arquivamento ao final? O MP. Mas isso está suspenso, a gente já conversou hoje. Quando é que se pede, então, o arquivamento, Rafael? Resumindo, quando que o MP ele vai pedir o arquivamento? Principalmente aqui, ó. 90% dos casos é isso aqui, pessoal. Essas 3 primeiras causas, tá? Falta materialidade, falta autoria e falta prova, tá? Às vezes a gente até sabe quem é o cara, até tem uma ideia de quem é, mas não tem prova nenhuma. Às vezes a gente não sabe quem ele é, às vezes o crime não aconteceu. E uma outra possibilidade também, quando já está extinta a punibilidade, tá? Às vezes acontece, né? Quando a gente vai iniciar o processo penal, já está extinta a punibilidade, por exemplo, pela prescrição. Né? Tem crimes que aconteceram há tanto tempo atrás que já prescreveram antes mesmo de começar o processo. O que o MP faz nesses casos? Ele pede o arquivamento. Para que vai investigar? Para que vai começar o processo penal? Para ter julgamento depois dizendo que está extinta a punibilidade. Né? Naquele exemplo que o senhor deu, do inquérito, que já estava há 7 anos, sim, para o STJ. No caso, ele aconteceu o quê? Ele foi arquivado? Trancado. Porque o nome próprio, nesse caso, é o trancamento do IP. Por quê? Porque não foi o procedimento de arquivamento comum.
Procedimento de arquivamento comum, o que é? O MP pede, o juiz defere ou não. Nesse caso, foi uma medida de força do tribunal. E quando é uma medida de força do tribunal, a gente chama de trancamento. O STF faz muito isso. STF trancando o inquérito. Não é um pedido de arquivamento porque o MP não pediu. O MP, na verdade, às vezes queria até continuar. Mas é uma medida de força judicial. Beleza? Pessoal, mais 5 minutos, não vou começar o novo tema porque a ação penal é bem grande. Não dá para ir tão rápido assim, tá? Agradeço muito a paciência, a presença de todos e fico à disposição de vocês para qualquer dúvida, qualquer indagação, Instagram, WhatsApp, onde vocês conseguirem me achar, beleza? Até a próxima aula, obrigado pela paciência e pela atenção.